Então, boa noite a todos. Como eu já tinha comentado com vocês antes, o nosso encontro de hoje nós vamos debater sobre Joel Goldsmith. Nós vamos falar sobre o caminho infinito, que tem tudo a ver, gente, com a lei da atração, com classificação de ondas e com o libertar, né, do nosso ego, do ódio, da raiva, dessas coisas que a gente sente. Vocês vão entender melhor nos slides que eu vou passar para vocês aí. Porque é o seguinte, muitas das vezes a gente não consegue colapsar a função de ondas e a gente não entende por quê. Você fica tentando usar a lei da atração e não consegue entender o que está acontecendo, porque nada que você faz dá certo. E às vezes não é todos os casos, mas muitas das vezes é uma coisa simples. Às vezes a gente preocupa com outros tipos de sentimentos e na verdade o que a gente está precisando é se perdoar, é perdoar a si mesmo por algo que a gente tenha feito. Na maioria das vezes é isso, né? E muitas vezes perdoar o próximo também, né? Mas é mais comum a gente ter que perdoar nós mesmos, que isso aqui fica travando tudo, fazendo com que as coisas ruins aconteçam, com que a gente seja desagradável com outras pessoas, do que outras pessoas, a gente ter que perdoar outras pessoas. Vocês vão ver que isso faz todo sentido depois que você começa a colocar em prática, né? Tudo que você aprende aqui, ó, no caminho infinito. Então, eu preparei uns slides aqui para passar para vocês, mas a mensagem de hoje é o seguinte. Tudo... Ó, gente, eu avisei. Quando você não está familiarizado com o Joel Goldsmith, tudo soa estranho. Mas depois que você começa a ler, começa a praticar e a entender, vocês vão ver que é maravilhoso, que faz todo sentido. E muita coisa começa a encaixar, sabe? E aí vem aquele salto quântico, você começa a entender o porquê que as coisas acontecem. Então vamos lá. Tudo é ilusão. Tudo. O universo é mental. O que ele quer dizer com isso? Tudo que a gente vivencia, tudo que a gente considera como bem e como mal, como certo e como errado, na verdade é só ilusão da nossa cabeça. Nada disso importa. Não existe, simplesmente não existe. Nós é que criamos. É como a dor. A gente sente a dor porque o nosso corpo é programado para sentir dor. A dor não existe. Por si só ela não existe. Nós é que temos um programinha aqui dentro que nos avisa que tem que sentir uma dor naquele lugar porque lá tem algo de errado. É tão sofisticado, é um programa de computador muito complexo. Se você quebrar a perna, você vai sentir dor. É o seu corpo te avisando que sua perna está quebrada. Tem um vídeo no canal lá que mostra que tem uma conexão no nosso córtex, que se essa conexão se romper, é um fio um pouco maior do que um fio de cabelo. Se ele se romper, você não sente dor no corpo mais. Acabou. Não sente. É uma conexão que vai para o cérebro, que transmite a sensação de dor. Então, o que isso tem a ver com a nossa aula passada, como eu disse? Porque se não existe bem e não existe mal, como que a gente vai julgar alguém que tenha feito algo pra gente? Às vezes você fica com raiva de uma pessoa, alimenta aquele ódio por tanto e tanto tempo, mas se você estivesse no lugar da pessoa, você teria feito a mesma coisa. Agora, você considera que aquilo é uma atitude ruim, é uma atitude negativa. Mas a partir do momento que não existe uma atitude ruim e uma atitude negativa, o que existe então? A gente classifica tudo como bom e como ruim. Não é complicado isso? Entender isso? Aí, por isso é que eu preparei esses slides, que é justamente para facilitar isso para a gente. Porque eu mesmo demorei muito tempo para entender. E a gente vai tentando praticar, mas não acontece da noite para o dia. Leva tempo. Então nós vamos começar quebrando alguns paradigmas que eu adoraria que a Fernanda tivesse aqui hoje, gente. Porque ela ainda tem alguns paradigmas com relação ao formato, ao que é Deus na vida dela. Isso ela me autorizou a estar comentando aqui hoje. É por isso que eu estou falando. Mas vamos imaginar Deus da seguinte forma. Esquece aquele senhorzinho de barba, de idade, né, que a maioria das pessoas imagina que seja, que está pronto para te castigar pelas coisas erradas. Vamos colocar uma metáfora. Vamos imaginar Deus como se fosse o oceano. E olha que eu nem falei em mar e rio não, gente. É o oceano mesmo, é tudo que existe. Então, o que acontece?
Deus é o oceano, né? Metaforicamente, gente. É só um exemplo para explicar. Ou seja, ele é tudo que existe, ele é o cosmos, ele é tudo. Nós somos uma onda. Deus se individualiza para fazer a gente. Ele é o Criador. Então, nós é como se fosse a onda. Agora, qual é a diferença entre onda e mar? A diferença é que um mar tem bilhões e bilhões de ondas, mas todas as ondas são do mar, pertencem ao mar. Ou seja, uma onda é o mar. Mas o mar, ele não é uma onda. Vocês entenderam? Eu consegui passar? O mar é o todo. O mar é o todo. É o cosmos, né? É tudo que existe. É o todo. Deus, no caso. A onda Somos nós. somos nós. É a individualização de Deus para nos formar. Nós somos a onda. Mas a onda, ela está separada do mar? Não. Ela precisa do mar para existir, não precisa? Sim. Então, nós precisamos de quem? Deus. Nós precisamos de Deus. Tem uma onda aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, uma onda bacana. Tem uma onda lá no Haiti. O que essa onda tem a ver com a onda de lá? O que elas têm em comum? Ah, são iguais. A conexão com o mar, não é? Todas elas estão no mar, não estão? É isso. Por exemplo, vou usar o exemplo hoje de novo, o exemplo do celular. Eu tenho o meu celular, tá lá ligadinho. A Simone tem o dela. Para mim me conectar com a Simone, eu tenho que passar o sinal lá na torre vai para a Simone, certo? A Simone pode estar coladinha comigo. Se a torre de celular estiver estragada, o que acontece? Ela não recebe. E ela está do meu lado, não está? É isso. Para mim me conectar com vocês, eu tenho que me conectar primeiro. Com Deus. Eu tenho que estar conectado primeiro com Ele. Caso contrário, nós estamos todos separados. E a gente estando separado e pensando separado, o que acontece? O ego assume. A gente acha que não tem nada a ver com o próximo. A gente acha que pode xingar, que pode maltratar, que pode pisar, que pode ofender, que pode matar. Que a gente não tem nada com isso. Só que tem. Uma atitude nossa que hoje influencia milhares de pessoas. Vocês estão acompanhando lá. Ó. Às vezes é uma pessoa lá do sul, deixa uma mensagem pra gente de otimismo, dando os parabéns e tudo mais. Aquela pessoa, ela gastou 10, 20 minutos para assistir um vídeo nosso, para digitar ali no computador. Vocês acham que nós influenciamos a vida dessa pessoa ou não? Sim. Ela gastou um tempo lá, não gastou? Ela poderia estar fazendo um monte de outras coisas, mas ela gastou esse tempo. Então, a mensagem que eu tiro, o que Joel tentou passar para a gente com isso, é justamente: nós somos a onda, Deus é o mar, nós estamos todos conectados e tudo mais. E aí o que acontece? Deus vai formar essa onda, né? Essa onda maravilhosa aí. Ó. Quando Deus vai formar essa onda, Ele individualiza, ou seja, Ele cria, né? É um espírito, é a gota no oceano, somos nós, é a centelha divina. Então vamos memorizar essa parte aqui para frente, que agora o raciocínio vai mudar um pouquinho. Então nós somos um espírito, a centelha divina, cada um de nós. Mas continuamos conectados com o todo. E aí o que acontece? Uma mulher engravida, né? A gente é concedido e nasce um bebê. Até aí, coisa mais simples do mundo de entender, né? E de aceitar. Ou alguém tem dúvidas quanto a isso? Porque eu estou perguntando isso porque tem muita gente que ainda acredita que o espírito é gerado na fecundação. Quando o bebê formou é que gerou o espírito. E pelo que eu tenho visto com Joel e com outros livros que eu tenho tido, é o seguinte: o nosso espírito sempre existiu. É o tempo do todo. Sempre existiu. Nós só individualizamos, mas ele sempre existiu. Ele foi preparado, estudado, programado, tudo para ocupar esse bebê que está na barriga da mãe. Então, quando ele se acopla com o feto, que ele vai nascer,
Ele já é um espírito formado já, provavelmente já teve outras vidas, já teve outras experiências. E aí ele se conecta. Eu acredito nisso, né, por vários, assim, não são experimentos, né, por vários depoimentos que eu já vi, e até mesmo porque eu acho que seria muita infantilidade pensar que Deus, como um todo, ele geraria um espírito para cada bebê que é gerado no mundo. Não seria estranho? Aí acabaria, não teria evolução, né? Só aquilo ali acabou, né? Seria? E assim, vai nascendo bebês, vai nascendo, e morrendo. E vai morrendo. O que acontece com os que morrem? Aí vai acumulando tudo no céu e no inferno, no céu e no inferno, no céu e no inferno? Pra que fazer esse processo todo? Entendeu? Quer dizer, tem gente que acredita nisso, que a alma é gerada quando o bebê é gerado. E aí, depois que morre, como é que fica isso? Eles não explicam. Eles não bate, não fecha pra mim. Não fecha. Por isso que eu acredito na reencarnação. Né? A gente se individualiza, a gente nasce, se acopla e tudo mais, e depois vai pagar pelos pés. Não vou entrar muito nesses detalhes, porque isso a gente vai conversar mais pra frente. Mas o que faz sentido pra mim é isso, porque é o seguinte, se você é gerado na fecundação e depois passa a vida toda sofrendo e depois você morre, o que acontece com você depois? Da mesma maneira que você foi criado na gestação, então você vai ser destruído na morte. Alguém discorda? Não. Não, como que é? Ao mesmo essa teoria que algumas igrejas ensinam, se você é gerado, o seu espírito, Adriana, a sua alma é gerada na fecundação, ela é destruída na morte. Quando você morre também, acaba. Agora, o outro conceito é o seguinte, você faz parte do todo. Então, você é concedido, o seu espírito se acopla com o embrião, e aí depois você nasce, passa toda a sua vida, seu corpo morre e seu espírito volta para onde veio. Por isso que eu adoro usar aquela expressão. Quando você morre, você simplesmente volta para casa. Porque a vida eterna, onde fica a vida eterna, que até a Igreja Católica fala muito, né? Na Bíblia fala a vida eterna. Eles falam, né, a vida eterna, mas ninguém explica essa vida eterna pra gente. Porque, principalmente para algumas religiões, fica muito fácil falar céu e inferno, né? Vai para lá e para cá e pronto. É um álibi, né, que elas usam? Tem que esconder atrás de alguma coisa para o pessoal ficar bem... E vocês concordam com uma coisa? Tudo que é eterno sempre existiu. O que é eterno não pode ser criado. Não é verdade? Se é eterno, como que foi criado? Não tem. Sempre existiu. Então é o que faz sentido, né? Então vamos passar adiante. Aí, né, tá o bebê, ele nasce, né? E aí o que acontece? Ele tá lá, né? Crescendo numa família estruturada, vamos dizer assim, né? Que seja uma família estruturada, mas queira ou não queira, durante todo o seu crescimento, o que ela vai fazer? O que o ego dessa criança vai fazer? Ele vai sofrer a influência do pai e da mãe. Ele vai pegar ele já vem com uma memória genética, que não é do espírito, tá na genética. E aí acontece que ela vai sofrer a influência do pai, da mãe, os gostos, o caráter, a personalidade, o ambiente, e ela vai sofrendo modificações e ali vai se formando o ego dessa criança. E o tempo continua passando. Os pais colocam essa criança, depois que ela cresce um pouquinho, na escola, e aí ela começa a sofrer a influência de quem? Dos coleguinhas da escola. E dos professores também. E assim vai acumulando essa carga de informações e o ego vai aproveitando um monte de informação ali. E o tempo passa e ela começa a absorver mais informações de todas as igrejas, né? Quer dizer, da igreja que frequenta, né? E tudo mais. As igrejas também elas começam a influenciar no crescimento dessa criança. E o ego vai, nesse momento, o ego já dá aquela encolhida um pouco. Por quê? O que acontece? A igreja, ela proíbe mais e fala mais sobre coisas que não pode do que ensinar uma pessoa a ser feliz. Por exemplo, vocês entram numa igreja e aí uma criança começa a fazer bagunça e começa a rir lá dentro. O que o pai faz? E a mãe? Sai cola
Ela está rindo, ela está... Por quê? Porque dentro da igreja é um ambiente de silêncio. Não pode ter alegria, não pode... Vocês verem, qual que é a imagem, quem é cristão, por exemplo, qual que é a imagem que todo mundo carrega de Jesus Cristo? Na cruz. Crucificado, não é? A gente não vê ele assim, vestido, sorrindo, né? Sorrindo. A gente não vê ele com o pai dele e com a mãe dele. Né? Jesus Cristo morreu com 33 anos. Todo mundo conhece a vida dele dos 28 para frente. Mas o que ele fez antes dos 28 anos de idade? Por que a igreja não fala disso? Por que ao invés dele passar essa mensagem de crucificação, de sofrimento, ele não passa uma mensagem de amor, de ressurreição? Mas não ressurreição do corpo, mas ressurreição da alma, do espírito. Né? Tem sempre essa imagem de crucificação. Ele morreu por nós. Todo mundo fala, ele morreu por nós. O arquétipo negativo, ele prevalece mais. No caso, o arquétipo negativo é ele crucificado. Porque ele fora da cruz, aí já é um arquétipo positivo que ele traz. E tem pessoas que dizem o seguinte: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Alguém concorda com isso? Não, de jeito nenhum. Hoje não, né? Como? Né? Porque se for pecado, eu tô vivendo ainda, eu ainda tenho alguns pecados, ou tipo assim. E a gente vive pecando, né? Ainda Mas eu vou cometer mais Ah. alguns, tipo assim, mas eu não vou, gente, eu não vou, eu parei, eu aprendi. E outra coisa, ele morreu para nos salvar. Quem já ouviu essa expressão? Tá errado também. Quem ouviu essa expressão, gente? Não é todo mundo, né? Todo mundo já ouviu, não já? Jesus morreu para nos salvar. Se ele morreu para nos salvar, Eu não preciso alguém fazer mais acha que ele teve sucesso nessa missão? nada. Não. Nós estamos salvos? Salvou ninguém. Eu não preciso fazer mais nada, ele já me salvou, né? Tipo assim, né? Vou dar minha opinião, né? O que eu acho. Ele morreu. Na verdade, a morte foi uma consequência da missão que ele tinha. Ele tinha que nos mostrar o quê? Que existe vida após a morte. E que o nosso exemplo, né? O exemplo que nós deveríamos seguir dele é o exemplo de quê? De benevolência, de amor, né? O amor ao próximo, o amor incondicional. Não é amar a quem te ama, é amar a quem te odeia. É amar quem fala mal de você, é amar quem te xinga, é amar quem chega perto de você e fala coisas absurdas da sua família, dos seus amigos, pessoas que você gosta. É difícil, mas foi isso que ele fez. Na hora que estava sendo crucificado, ele falou: Deus, perdoe, eles não sabem o que faz. Quem estava matando ele. E ele disse isso. Agora, ele falou tanta coisa bonita, pregou tanta coisa bacana, e por que ele é lembrado hoje? Pela morte, pela crucificação. E é justamente o oposto disso. A gente deveria ficar alegre, né? Na minha opinião, deveria ter apenas Natal. Não deveria ter Sexta-feira da Paixão, Semana Santa. Por que eles insistem em matar ele todo ano e lembrar o sofrimento dele e tudo mais? Se vocês, quem tem filho aí, ia cantar parabéns? Todo aniversário de morte do filho? Opa, meu filho morreu assassinado, meu filho morreu assim, ele morreu assado. Tá? Vamos celebrar a morte dele, em respeito a ele. Faz sentido isso, gente? Você lembrar a morte de Jesus Cristo todo ano? Por que não vão lembrar o nascimento dele, toda a pregação que ele fez, tudo de bom que ele fez? Mas não. Agora eu vou fazer uma pergunta, quem souber fica à vontade para responder. O que significa Cristo? Porque Jesus não chamava Jesus Cristo, ele se chamava Jesus. O que significa Cristo? Vamos arriscar, gente. Pode arriscar, numa boa. Jesus, Cristo tem a ver... nem sei. De onde veio Cristo, gente? O que significa Cristo? Jesus Cristo Nazareno, de Nazaré. Nazareno porque era de Nazaré. Nazaré. Não sei explicar. Você tem alguma coisa a ver com a Bíblia, com a época, naquela época. Cidade, alguma coisa assim, não sei. Ciné? Renato? Adriano? Todo, no caso. Cristo, não, Cristo. Passou perto. Cristo. O corpo de Cristo. Não faz Deus não é sei um- não. Cristo, gente, significa o iluminado.
aquele que se iluminou, aquele que se elevou. Expansão de consciência. É iluminação. Então, Cristo significa o iluminado. Então, Jesus, né, que chamava... como é que é o nome de Jesus, gente? Ieja... não vou lembrar agora, vou falar para vocês. O nome dele em hebraico. Oi? Não, é... Yeshua. Yeshua, que é o nome dele, né? Aí depois o nome dele passado para outro idioma vira Jesus. Agora, o Cristo é isso, é o iluminado. Por isso que eles chamavam ele depois de Jesus Cristo, porque ele se iluminou, ele se elevou. Então, o Joel, gente, quando vocês for lendo o livro, né, que coisas maravilhosas vão acontecer, mas vocês têm que ter esse entendimento, porque eu não sei se ele fala explicando isso detalhadamente. Quando ele fala que nós temos que encontrar o Cristo dentro de nós, ele não está se referindo a Jesus, ele está referindo ao iluminado, né? Ao nosso espírito, à nossa alma. Nós temos que nos iluminar, nós temos que nos elevar. Não é encontrar Jesus, é encontrar o Cristo. Então, quando vocês acharem esse termo, vai ser o tempo todo, ele fala Cristo o tempo todo, né? Aqui, viver em Cristo. O que significa viver em Cristo? Viver no mundo de iluminação, no mundo onde a benevolência é que prevalece, né? Buda era Cristo, Buda era um iluminado. Ia-se Lao Tse e por aí vai, vários outros, né? Então, e aí, né, nós paramos aqui na construção do ego, né? A igreja retrai isso muito nas pessoas, proíbe um monte de coisa e explica muito pouco. E aí, comentar com vocês que é engraçado. Essa semana, um bate-papo com uma pessoa que é bem religiosa, eu perguntei para essa pessoa, numa boa, né? Não era desafio nem nada, eu estava só conversando, batendo um papo. Ele é bem inteligente, esse rapaz. E eu perguntei para ele, por que a igreja não incentiva a gente a descobrir os mistérios da vida? Não descobrir os mistérios que estão guardados no Vaticano, as 7 chaves. São limitadas as pessoas que têm acesso. Aí ele me diz assim, porque se a igreja contar a verdade, perde a graça e acaba o mistério. E aí elas param de precisar das pessoas. Aí eu perguntei para ele, e você é a favor ou contra isso? Não, eu sou a favor, porque nós não precisamos saber de tudo. Até mesmo porque se a gente descobrir as coisas, a gente vai perder a vontade de viver, vai perder a vontade de adquirir as coisas. Olha para vocês verem. Olha só. Que absurdo. Falou que a igreja tem que manter o mistério mesmo, porque senão ela perde o controle. E ele concordou com isso. Porque é muito cômodo, né? É cômodo, né? Alguém sempre te dizendo, né? O que você tem que fazer, o que é certo, o que é errado. Eles vão ter que sair do conforto deles, né? De pesquisar, de perdoar, de amar de verdade. Uhum. Um filósofo de pensar dói. Não, pensar cansa. Ficar pensando, mentalizando, cansa. Mas aí, para finalizar, aqui o ego, quando o ego começa a sofrer influência de quem? Da sociedade. Né? Agora a opinião de vocês, de tudo que eu falei, porque finaliza sobre a construção do ego de uma pessoa, é a sociedade, que é esse caso. Então nós passamos pela igreja, passamos pela escola e pelos pais. Então pais, escola, aqui é a igreja e a sociedade. Na opinião de vocês, qual dessas influências é a que pior descreve a destruição do ego? No caso, a inflação do ego. A sociedade. E por quê? A sociedade, ela motiva as pessoas a estar sempre competindo. É a competição. Não precisou de muito esforço, nada. A própria sociedade, né? Eu falo assim, esforço assim, do pessoal, né? Oculto. Nem precisou. Porque a sociedade, ela se encarrega disso. Ela nos estimula o tempo todo a estar competindo.
Ó, a competição começa na faculdade, né? É o grupinho dos 20 tops lá, né? Aquela competição para ser popular. Depois que se forma, é a competição pelo melhor emprego. Depois é a competição pessoal, né? A mulher, ela quer estar sempre a mais bonita. O cara quer estar sempre com o melhor carro. E aí o ego só vai inflando. E aí o que acontece? As pessoas acabam se esquecendo do mais importante, que é a espiritualidade. Ela passa a viver em função da matéria. A essência fica perdida. Aí a gente vai culpar as pessoas? Não, porque a programação, gente, ela é tão violenta, mas tão violenta, que simplesmente se torna objetivo de vida. Tem gente que vive a vida inteira para satisfazer o ego. Ela quer aquilo. E ela não mede consequências. Se torna uma ganância. Ela pisa e passa por cima de qualquer pessoa para ela conseguir suprir essa necessidade. A necessidade do ego. E esquece, né, da essência. Então, na minha opinião, né, e pelo que vocês também relataram, a pior inflação do ego acontece com a sociedade. É a sociedade que nos programa. E se você parar um pouquinho para pensar, gente, antes de meditar, antes de começar a meditar, vocês pensam um pouquinho, começam a refletir sobre a influência da sociedade na vida de vocês. Até que ponto você age por si só, até que ponto você age pensando na sociedade. Vocês vão assustar com o que vocês vão descobrir, mas é necessário. E aí, gente, né, o ego está pronto, né? É um adulto já, formado, vai constituir família e tudo mais. O que eu sou? A minha opinião sobre mim mesmo. O eu. O que eu acho de mim mesmo, né? O que os outros acham de mim. Tanto é que eu até coloquei atrapalhado, porque vocês repararam que as pessoas têm uma tendência a sempre fazer uma imagem do próximo distorcida? Porque a gente não conhece a verdade, a gente não sabe como que é. É igual o Renato. Eu sou amigo do Renato desde criança. Para mim fazer uma imagem sobre quem ele é fácil? Eu não sei qual Às vezes você tem já que vi que conviver, pra você conhece a a gente pessoa. julgar uma pessoa, a gente tem que ficar com ela não sei quantos dias, tem que calçar os sapatos dela, tem que comer tudo que ela come, tem que saber a pressão sanguínea dela, tem que saber se ela toma remédio, tomar todos os remédios dela, tem que entrar dentro do cérebro dela, sabe? Então, sim, é Impossível. praticamente impossível. É. Eu acho que é impossível, porque às vezes a gente não conhece, às vezes, igual eu na minha vida já tomei atitudes que eu nunca imaginava que eu ia ter coragem de fazer. Eu pensei assim, nossa, Ó, mas estão como que eu progredindo. fiz isso? Entendeu? Então, às vezes até a gente, dependendo do acontecimento gente já mesmo no assusta dia a a gente. dia, você tem uma reação que depois, quando você para pra pensar assim, gente, o que eu fiz? Eu não podia ter feito isso. Exatamente. O que eu fiz na hora que eu tava ali, na hora do estouro, igual? Eu já fiz coisas que, assim, que eu pensei assim, não, eu não devia ter feito, eu devia ter contado de uma até 10 pra fazer. Só que na hora da raiva, você sabe, fala o que não deve, você faz reação que não deve. Você vê Nem você, tipo, vê uma reportagem horrorosa na televisão, uma horrorosa aí, não quero nem falar o nome, aí a gente vai e julga a pessoa, mas ela não sabe o que estava no cérebro dela, o que ela estava sofrendo, que pressão que ela estava sofrendo naquele momento. Com certeza ela estava fora de si. Então ninguém Agora vocês vão assustar, então. por quê? Quando a gente faz um pré-julgamento de alguém, igual eu estou falando, o ego ele tem, né, 4 imagens. Aquele realmente é não, né? A que ele tem dele mesmo, né? Essa imagem que os outros fazem dele. Igual eu, por exemplo, conheço ele desde criança e tal, então eu vou fazer uma imagem dele. Só que nesse momento que eu vou fazer a imagem dele, na verdade, eu estou fazendo a imagem dele como sendo eu. te convém, né? O que me convém. O que eu acho dele. Então, o que Joel passa pra gente é isso. Quando você julga alguém, quando você classifica alguém como sendo bom, como sendo ruim, como sendo bonito, como sendo feio e tal, tudo isso é você. Tudo isso é você. A outra pessoa não tem nada a ver com isso. Então, eu poderia ser irmão gêmeo dele, e mesmo assim eu faria uma imagem errada dele. Não Então, existe seria essa um possibilidade. espelho.
espelho, é chamado espelho. É o espelho. Você vê na outra pessoa o que você é. Às vezes você vê na outra pessoa a falta do que há em você. Isso é muito complexo. É muito complexo. Por isso eu falo, devora esse livro, gente. Vocês vão descobrir coisas e faz todo o sentido. Quando você for abrir a boca para falar de alguém, pensa, você está falando de você. Você está prejulgando, você está tirando conclusões daquela pessoa. E tudo isso está no seu subconsciente. Tudo isso. Porque a imagem que aquela pessoa passou para você a vida inteira é ilusão. Tudo aquilo é fantasia sua. Você que teve aquela percepção naquele momento. Às vezes a pessoa falou uma coisa e entendeu outra. Às vezes ela estava sentindo uma coisa, você achou que ela estava sentindo outra. Às vezes pelo fato dela não falar uma coisa, você já deduz que ela está sentindo outra coisa, só porque não falou aquilo. É igual um exemplo idiota. A mulher chega para o marido e pergunta para ele, você, como eu estou hoje? Aí o marido vai e olha para ela assim, dá aquela respirada, aí não precisa nem falar, Ou seja, ela já tirou as conclusões dele, não falou nada, mas ela já tirou as conclusões. Ela já imagina como que ele está pensando, sabe? E ali... É a criação completa na cabecinha dela, né? O cérebro, ele é impressionante. Ele processa coisas ali que... Essa aqui, ó, é a imagem que eu quero que os outros tenham de mim. Bonitinho ele. Entendeu? É igual namoro, gente. Quando você está namorando, você passa para a pessoa que está com você a melhor versão de você. Entendeu? Você escova os dentes com a porta fechada. Quando vai tirar aquele creme dental que está agarrado na garganta, você vai abafar para não fazer barulho. Quando vai fazer xixi, fecha, certifica de que a porta está bem fechada para não fazer barulho. E quem nunca passou pela situação de dar aquela diarreia brava, quer ir no banheiro, arruma desculpa e vai embora. Mas não usa o banheiro que é para não deixar fedor e não deixar uma má impressão. Vai embora para casa. Entendeu? A gente é assim. Isso eu estou dando exemplo de namorado. E vizinhos. E amigos. Quantas e quantas vezes a gente quer passar para as pessoas uma imagem que a gente do que a gente não é. A gente quer parecer para as pessoas que a gente tem coisas que a gente não tem. A gente acaba atropelando pessoas, a gente acaba se endividando às vezes, a gente nos coloca em situação de constrangimento justamente por isso, porque você quer passar uma imagem para a pessoa que você é o cara, você é a fulana, e na verdade você não é. Só que a gente insiste em bater nessa tecla. Então, isso é o maior erro da gente, tá? E aqui essa última... Eu interior. O eu interior é o quê? É a verdadeira imagem. E é a mais rara de todas. É a mais difícil da gente enxergar ela. Eu arrisco a dizer que quem não pratica meditação não consegue chegar nele. E você reparou como é que eu coloquei ele pequenininho? Uhum. É por isso. Que na verdade ele é o maior de todos. Só que nós colocamos ele... O ego, gente, o ego é muito importante pra gente. Ele é muito importante, sabe por quê? Ele é que nos individualiza. Ele é que me faz diferente. Ele que faz você, Lu, ser diferente. É a sua personalidade. Ele ensina tudo também, né? Norteia, né? Ué. Ele que ensina. Acaba norteando. E você precisa ter um ego muito grande para você deixar esse aqui, ó. Pra você deixar o eu interior desabrochar, sair. Para você encontrar ele. Uma pessoa que tem um ego pequeno, vocês acham que é fácil da gente fazer o que a gente faz aqui? Porque a gente isso conversar tudo isso? Não. Você tem que ter um ego. Por que você tem que ter um ego? Porque você está procurando algo mais. Você quer crescer, você quer evoluir. Isso é um ego, não é um ego inflado, mas é um grande ego. Um ego pequeno é o quê? Aquele ego medíocre. A pessoa se contenta com qualquer coisa, não está nem aí, não quer saber de nada. Aqui, gente, e será que a gente tem que anular esse ego? Não, né? A gente tem Não o quê? é anular, a gente convive com ele, Com quem? com o ego. Que tem o ego. Nós somos o ego. E somos o ego, pois então. Nós somos ele. Mas aí tem pessoas que acham que tem que anular o ego para a essência surgir. Não. a Não, gente tem que muito pelo dominá-lo. contrário. Não é Saber. dominar, seria a palavra
Na verdade, para você ter uma iluminação, você tem que deixar o seu eu interior ficar lado a lado com o seu ego. Exato. Lado a lado. Pra mim, O ego não pra pode mim, ser maior, no caso. Não pode. É um professor diário, assim, sabe? Quando a gente consegue ver, tem uma consciência assim, é um professor, assim, que anda com a gente aprende muito com ele, sabe? É o nosso professor. Olha só para vocês verem. O ego, ele é o eu quero. Esse é o eu sou. Sabe aquela intuição, aquele sexto sentido? É o eu sou. O ego, não. O ego, ele é teimoso. Ele quer porque quer. Então a gente tem que dosar tudo isso aí. Agora que a gente vai fechar. Por isso é que eu falo que é um professor, porque aí quando a gente descobre, vai tendo sabedoria, vai sabendo lidar com ele, né? Deixando ele de lado, assim, um pouquinho. Na hora certa, né? Na hora certa, sabendo fazer escolhas mais certas, mais assertivas, né? Por isso. E quando ele se destaca, ele anda o tempo todo, um do lado do outro. Você se torna uma pessoa suave, tranquila. Às vezes dá umas crises de raiva, umas crises assim de você querer esganar alguém, mas aí depois passa, ele volta de novo. A gente se perdoa também, né? A gente se perdoa o tempo todo por causa do ego. Essa parte ruinzinha da gente, né? Tem pensamentos ruins, não, eu me perdoo. Agora é que eu vou fechar sobre onde eu queria chegar com tudo isso. A formação total do ego. O ego, depois de passar por todo esse processo que nós debatemos até agora, ele se forma da seguinte forma. Tudo é ruim e tudo é bom. Ou é metade bom, é metade ruim, ou uma coisa para ser boa, ela não pode ser ruim, ou uma coisa para ser ruim não pode ser boa. Ou seja, a gente classifica tudo como bom ou como ruim. Sempre é uma boa atitude ou é uma má atitude. Por exemplo, vamos explicar melhor. Quando alguém te ofende, por exemplo, quando alguém fala mal de um parente seu, quando alguém te xinga ou briga com você, qual que é a sua reação? Quem fala? Como que você se sente? O que você, na hora do momento ali que você discutiu? E passou 1 hora, 2 horas. Como que você continua se sentindo? Em relação àquela pessoa que te magoou, que te ofendeu? Depende do tamanho da mágoa. Dependendo, passa. Eu Na hora eu fico com muita raiva e depois passa. Eu acho que nem sei se eu sou boa pra falar, porque dura só uns 3 minutinhos. Só uns 3 minutinhos hoje, né? Mas eu já sofri muito com isso. Sofri demais, nossa. Como eu falei na aula passada, até pensei que eu era falsa, né? Eu era boazinha, pensei que eu era. Hoje não, aí se alguém me fizer mal, dura 3 minutinhos até eu respirar fundo e entender o que está acontecendo, sabe? Isso é um treino, né? Mas Vamos ter com o tempo, né? Então agora eu vou dificultar para vocês. Cada um me dá um exemplo de uma boa ação. O que é o bem? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo é uma atitude benevolente. mas às vezes fazer ele sofrer um pouquinho, não sei se a palavra certa seria sofrer, fazer ele ter dificuldades, é muito bem que a gente está É o fazendo melhor também. remédio. Não, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos dizer o seguinte, o que para você é uma coisa boa? O que eu faço que eu considero que é uma boa coisa? Você falou o quê? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Para você isso é uma coisa boa. Você, Isabela? Uma coisa boa. Eu acho que é uma coisa boa estudar. Estudar? Isso é ótimo. Uma coisa boa para você e tudo mais. É uma ótima coisa. Adriana? Adriana? Boa? O que é uma coisa boa para você? Qualquer coisa, gente. Hoje, milhões e milhões de... Estar aqui é uma boa coisa. Quando eu arrumo o cabelo do meu cliente, fico muito feliz, eu fico muito mais feliz ainda. Coisa boa trabalhar. Eu Tá certo, gosto tá. de ajudar as Amém. pessoas, isso a gente já falou já.
Pra Fátima. mim é perdoar. Perdoar. Lucinéia? Porque Trabalhar. Trabalhar é uma coisa boa. eu tenho muita coisa que perdoar. Renato? Então, pra mim é amor. Trabalhar também? Trabalhar é bom demais. Então tá, agora ruim. O que você classifica como uma coisa ruim? Simone, de novo. Fazer fofoca, né? Isabela? Focar em pensamentos negativos, deixar a negatividade me controlar. Adriana? Preguiça, muito ruim. Renato? Preguiça. Lucinéia? Ouvir as pessoas falarem coisas que talvez você não mereça ouvir, pra mim é muito ruim. Peraí, eu não entendi. Como é que é? Ouvir coisas que você não queria ouvir, pessoas falando coisas de você que... Tá, os outros falando de você. Eu pessoas, entendi. não só de mim, pessoas falando coisas de outras pessoas que você não concorda. Não entendi. Entendeu? Aham. Pra mim é guardar mágoa, é o oposto de perdoar. Se perdoar pra mim é bom, é o bem. Guardar mágoa é o ruim, é o mal. Lu? Só o que me incomoda é ter preguiça, só. Preguiça pra mim é muito ruim. Não sei, nunca teve preguiça, eu tenho cansaço. Agora dá um nó na cabeça da gente. Você não tá com preguiça, não, você tá cansado. Nenhum dos dois existe. Por isso é Ilusão. Todos os dois é ilusão. Não existe bem e não existe mal. Deus. Já ouvi isso. Deus é dual? Deus é dual? Ué, mas não existe bem e mal. Existe. Deus é dual, gente? Não. Não é nada? Deus é benevolente, não é? Deus é Deus e É pronto. absoluto. Não é? É absoluto, não é? Deus é homem? Não. É mulher? Não. Não é nada? Então não tem dualidade, não tem nada. Homem, mulher, não tem nada. Então Deus é uma energia. Deus é único, é uma energia suprema. Nós somos o quê? Nós somos a onda, não somos? Sim. A onda faz parte de Deus, certo? Tem bem e mal na onda? Uma onda pequena para o surfista surfar ali, beleza? É uma onda perfeita, né? Uma onda pequena é ruim, é uma onda ruim. Uma onda média é uma onda perfeita para ele surfar. E uma onda grande demais é perigosa para ele. Mas o que a onda tem a ver com isso? Ela é só uma onda. O surfista está ali de atrevido. A onda continua sendo apenas uma onda. Certo? Então, todo o conceito que a gente criou, gente, a respeito de bem e de mal, simplesmente é ilusão. Não existe. Mas como que define, então, as coisas boas e as coisas ruins? Às vezes, Adriana, eu tô fazendo uma coisa que pra mim é ótima, mas eu tô te prejudicando e pra você é ruim. Às vezes eu tô fazendo uma coisa ruim pra mim, mas pra você é uma coisa boa. Então, bem e mal são conceitos que Então existe. quem que concilia? O ego. O ego é que cria essa ilusão de bem e de mal. Na verdade, não existe bem, não existe mal. Apenas existem ações. Mas elas não são boas e nem ruins. São só ações. É isso que o Joel bate aqui. Ações, mas às vezes pra mim é bom pra ser ruim. Então existe o bem. Aí é um conceito seu. Uma coisa boa pra você é boa pra você. Se ela é boa pra você, ela não precisa ser boa pra mim. Se ela é boa pra mim, ela não precisa ser boa pra você. Entendeu? Vamos supor, você ganha na Mega Sena. É ótimo pra você. Pra mim também é, porque eu sei que você vai dividir. Mas, pra quem tá na internet assistindo a gente, pra eles é bom você ganhar na Mega Sena? Não, é bom pra você. Pra eles não tem nada a ver. Entendeu? Por exemplo, eu mais o Renato de novo. Eu mais o Renato briga. Nós saímos nos tapas lá. Pra mim, pra ele, isso é péssimo, não é? Mas e pro resto da cidade? Isso é bom ou ruim? A vida vai seguir, ninguém tá nem aí. O calor. Ele pode Entendeu? servir para me aquecer. Eu vou lá num cômodo quentinho lá, protegido, eu vou me aquecer. Ou então eu posso usar ele para cozinhar Simone. Posso cozinhar Simone. Você pode fazer uma salada usando uma faca. Você pode fazer picadinhos de uma pessoa usando uma faca. Tudo é conceito, tudo é ilusão. Agora, Só muda o polo, né? Só muda a visão, tudo é a mesma coisa. é ilusão. A gente que interpreta Água, tudo. por exemplo, como sendo. água líquida, sólido. Débora, você fala aí, ajuda aí. É Gasoso. sólido, líquido e gasoso? Gasoso. É água? É a mesma coisa?
sabe? Tudo é água. São estados diferentes da água. Diferente. De uma mesma coisa. Da mesma coisa. É. Por isso que a gente não pode julgar as pessoas. Né? A gente não pode falar, fulano de tal fez isso, fez aquilo, ela não presta, não vale nada, é isso e aquilo. Se você tivesse no lugar, talvez você faria a mesma coisa. E o que ela fez? Ou você achou que é ruim, mas talvez para ela não foi, para outra pessoa não foi. Quem precisa de praticar aquele exercício que o Délio deu do perdão? Se eu odeio uma pessoa, por exemplo, vai ver que tudo é a mesma coisa. Você sentia ódio, de repente começou a sentir amor. E a intensidade é a mesma, o que você mudou foi só a vibração. É só a polaridade, né? Só a polaridade que muda. mudou. Que muda. O sentimento inclusive, é até o mesmo. Quer ver, por exemplo, um bombeiro que salva alguém, a emoção, a alegria, a felicidade que ele tem, eu não sei falar em números não, mas não sei medir não. Mas a felicidade dele é tanta, 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 que é o mesmo tanto de uma pessoa que matou alguém que não gosta. E, por exemplo, alguém matou outra pessoa lá, ela ficou tão feliz, tão aliviada, porque ela matou alguém. É o mesmo tamanho do bombeiro que salvou uma criancinha. O tamanho é o mesmo, sabe? Vou dar um exemplo, porque eu leio tantos livros, gente, que eu não guardo o nome. Eu devia anotar. Um cara estava preso no 3º andar de um prédio em Nova York e ele já tinha cometido centenas de assassinatos, se eu não me engano. Ele roubava bancos e a polícia encantuou ele, né? E aí depois da gangue dele toda ter sido morta, só sobrou ele preso lá no apartamento. Ele pega um caderno, pega uma caneta e deixa uma carta de despedida para a família dele, né? E resumindo, né, eu não lembro direito, como eu falei, já tem muito tempo que eu li esse livro, a carta dele dizia o seguinte, que o mundo é muito louco, que ele não consegue entender a atitude das pessoas. Ele só queria dinheiro para sustentar a família dele, para mandar a família dele, os filhos para a faculdade, para ter uma propriedade e tudo mais. E os ricos estavam roubando deles tudo que eles tinham e ninguém fazia nada. Ele só resolveu pegar de volta. Ele não entendia o porquê que estava aquele tanto de policial lá fora atirando contra ele. E aí um xerife lá, um cara lá, entrou e eles metralharam ele, encheram o cara de bala. Depois acharam a carta lá e essa carta foi divulgada. Ou seja, o maior assassino dos Estados Unidos nessa época, procurado por vários assassinatos, ele o tempo todo ele achava que estava fazendo a coisa correta, que o mundo estava errado e ele estava fazendo a coisa correta, né? Então que lição que a gente tira disso, gente? Que cada pessoa tem um ponto de vista diferente, cada pessoa imagina as coisas de uma forma diferente, nunca tem como a gente se colocar no lugar dessa pessoa. Nós temos um propósito, gente. Eu bato nessa tecla direto. E esse propósito vai de cada um. Talvez, o meu propósito hoje é estar aqui com vocês. O propósito de vocês é estar aqui comigo hoje. Amanhã, qual vai ser o nosso propósito de amanhã? Não sei, é o agora. Eu queria estar aqui hoje, sabe? Porque eu queria estar em outra igreja hoje, sabe? Eu queria também, mas eu escolhi estar aqui. Você fez a sua escolha. Tá vendo? É o que eu tô falando, gente. Então a gente tem que pensar muito nisso. Tem que refletir bastante. A nossa vida é o tempo inteiro fazendo escolhas. E nós, como temos essa consciência, né? O nosso ego ele é programado, como eu disse, por todo esse sistema. E até a gente entender tudo isso, a gente faz um monte de besteira. E nós temos que procurar sempre informações, né? Manter o copo sempre pela metade. Porque é o seguinte, quando você mantém o copo pela metade, você está sempre absorvendo conhecimento. Quem tem o copo cheio nunca vai pôr conhecimento nele. Agora tem gente que vai comentar assim, mas então se você tem que manter o copo sempre na metade, então ele nunca vai encher, a gente vai estar sempre esvaziando ele. Não, gente, porque para Deus, o que acontece? O nosso copo, você se concentrando no seu eu interior, na expansão de consciência, na benevolência, no amor ao próximo, no amor incondicional, o que acontece? O seu copo vai estar sempre pela metade, sempre disposto a absorver novas informações, mas à medida que você vai absorvendo conhecimento, o seu copo vai expandindo, seu copo vai crescendo. E ele nunca vai se encher e ele nunca vai se transbordar. Nunca. Então, eu levei um tempo para entender isso.
Mas a grande verdade é essa. Que quanto mais conhecimento você adquire, mais energia você passa a ter, você vai se iluminando aos poucos. Então, pra vocês terem uma ideia, esse tempo todo que nós estamos reunindo, e o meu nível de meditação multiplicou mais do que por 10, gente. Eu comecei de uma maneira e hoje tá assim, se eu não tivesse mais nada para fazer, eu ficava meditando por horas e horas todos os dias. É tão bom, gente, dá uma sensação tão boa, sabe? Uma sensação de amor, uma sensação de tranquilidade, de paz. E aí, o que acontece? Eu saio, abro o portão, vou lá para fora, vou buscar os meninos na escola, de vez em quando eu vou lá na loja. E aí dá aquele choque, bem-vindo ao mundo real. Você vê as pessoas tomando atitude, fazendo coisas que eu não tenho nada a ver com isso. Lembra? Aí nessa hora, é o que a Lu falou, o seu ego, ele tem que estar andando de lado do seu eu interior. Se o seu ego estiver andando junto com o seu eu interior, você sabe lidar com essas situações. Agora, se você não der atenção para ele, para o seu eu interior, o que acontece? Nós nos reunimos aqui, muito bonitinho, muito legal o que você está falando, vai receber até um prêmio. Aí chega lá fora, volta para o dia a dia, começa a conviver com as pessoas no dia normal, pessoas que reclamam, pessoas que só falam de política, só falam da Atena, da vida e por aí vai. Aí o que acontece? Você tem uma recaída. Você volta ao patamar de vibração, lá embaixo. E aí a lei da atração não age na sua vida, o colapso de função de ondas não funciona na sua vida e você não sabe por quê. Você reza, você medita, você frequenta e tudo mais, mas o que acontece? Por que você não consegue colapsar nada? Por que você não consegue melhorar a sua vida? Porque no fundo, o seu eu interior ainda está apagado. Você ainda não deixou ele sair ainda. Às vezes você perde uma oportunidade de demonstrar ele com uma boa atitude. Uma boa atitude para você. É o que eu comentei no outro encontro. Nunca faça o bem esperando que ele volte para você. Nunca faça esperando gratidão, esperando reconhecimento. Seja grato pela oportunidade que você tem de fazer o bem para alguém. Nunca espere que isso seja recíproco. Nunca. Porque o mundo que você vive é diferente do mundo que a outra pessoa vive. Então não tem como. É impossível, é praticamente impossível. Então, para finalizar, gente. Então, pessoal, o que tudo isso que eu falei até agora tem a ver com o encontro da semana passada? Tem tudo a ver. Olha só, eu pedi para vocês fazerem o exercício, né, de encontrar as qualidades. Beleza. Quando você entende esse conceito que nós discutimos hoje, que a gente não deve personificar o bem e o mal, porque Deus é o todo e Deus simplesmente é. Não é que ele seja bem, que ele seja mal, porque bem e mal são dualidades e Deus, não existe dualidade para Deus. Deus é Deus e pronto, é a energia suprema e tudo mais. Não existe dualidade. Então, entendido isso, você começa a mudar a sua atitude, porque quando alguém te fizer o bem ou fizer o mal, você não vai levar isso para o lado pessoal, você vai entender que foi o ego da pessoa que fez com que ela tomasse aquela atitude. Não é o eu interior dela, não é a centelha divina. E aí fica muito mais fácil de você perdoar, né, essa pessoa e você perdoar a si mesmo também, quando você tiver uma atitude assim. Então, olha só. Quando a pessoa te fizer o mal, pensa o seguinte: que tipo de vida aquela pessoa teve? Ela foi formatada a vida inteira por quem? Pelos pais? Foi pela escola, pela faculdade, pelo sistema, pela sociedade, aí, pelas religiões, né? Pensa, quem é que formatou essa pessoa? Quem construiu o ego dessa pessoa? Se você tivesse sido criado e passado pelas mesmas situações que essa pessoa, ter tido as mesmas experiências de vida, será que você agiria diferente? Então acho que a gente precisa um pouco disso, de nos colocar no lugar de outras pessoas, para a gente poder entender melhor o que elas sentem, o que elas passam. E você entendendo isso, que a gente não deve personificar o bem e o mal, fica tudo mais fácil. Quando alguém te fizer o mal, você vai perdoar com mais facilidade, porque você sabe que não é o eu interior dela que está fazendo aquilo com você. Não é. E se alguém te fizer o bem também,
você não vai ser enganado, você não vai criar ilusões a respeito. Né? Porque às vezes a pessoa faz o bem pra gente, a gente se enche de ilusões. Então você não vai se iludir. Por quê? Quem fez o bem para você foi o ego também. Não foi o eu interior da pessoa. Então fica tudo mais fácil. E assim você vai se conhecendo também e vai controlando. Né? Não pense, gente, que para vocês iluminarem, vocês têm que apagar o ego, como a gente falou agora há pouco. Não, o ego tem que andar alinhado com o eu interior, porque o ego é a sua individualização. Né? Todos somos o quê? Onda. Todos nós somos onda, mas é o conjunto, é o coletivo, é que forma o oceano. Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Vamos praticar mais esse amor incondicional, porque o todo é pura energia e essa energia ela não é dual, ela é uma energia que constrói, ela é uma energia que está sempre evoluindo, sempre crescendo. E esse é o nosso propósito, evoluir, crescer. E não tem como você evoluir se você não aprender a lidar com isso, com o conceito de bem e de mal. Porque aí fica cada vez mais fácil você praticar o amor incondicional. Faça o bem sem esperar que ele volte para você, porque agora você tem essa informação. Você sabe lidar com isso, você está tendo um conhecimento avançado, coisa que a maior parte das pessoas aí fora não tem esse nível de conhecimento. Então, lembra do Spider-Man lá, do Homem-Aranha, do pai do Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E assim é para vocês também. Com grandes conhecimentos, também a responsabilidade de vocês aumenta. Então agora vocês estão sabendo de como lidar com as coisas. E aí, vocês vão fazer o que com isso? Vão guardar isso na gaveta? Ou vocês vão colocar isso na mente e no coração? E não só vocês vão transformar a vida de vocês, como também transformar a vida das pessoas que vocês amam. Então vamos refletir sobre isso aí. Os próximos encontros, pessoal, a gente vai falar sobre a vibração, como melhorar essa vibração, os conceitos de vibração, ou seja, a gente vai... nós estamos nos preparando para entrar num nível, pessoal, de colapso da função de onda, que foi o que eu fiz na minha vida. Primeiro eu tive que me preparar, para depois eu entender o porquê que a lei da atração e o colapso da função de onda não estavam funcionando. A partir do momento que eu entendi isso, as coisas começaram a acontecer e estão acontecendo até hoje, nesse exato momento. Então é isso aí, pessoal. Então vamos acompanhar os próximos vídeos e dar aquela força de sempre pra gente nos comentários aí, né? Compartilhando experiências, porque isso ajuda demais. Às vezes uma experiência sua vai ajudar um outro inscrito do nosso canal, né? E compartilhe os vídeos, né? Dá essa força aí pra gente, porque o YouTube não entende, entende apenas matemática, apenas números. Então vamos dar essa força aí, beleza? Então é isso, pessoal. Muito grato, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Namastê.